do Senhor. Abençoa a vida da tua serva, irmã Vita, sua esposa também, ajudando e fortalecendo durante esse período, Pai. Que eles possam continuar testemunhando da vida e da graça do Senhor. Sei com o irmão Edilson também, que está clamando por sua saúde. Deus o abençoa. O Senhor sabe qual é a sua súplica, qual é a sua necessidade. Que, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, essa restauração possa acontecer. E o teu servo e a tua família continuem testemunhando o Senhor. Sei com Rilza também, Senhor. Tem misericórdia, retirando da sua vida, do seu coração, todo tipo de abatimento de espírito. Repreende essa síndrome do pânico no nome santo de Jesus, toda a depressão que possa cair por terra, Deus, no teu santo nome. Que a alegria do Senhor, a alegria da salvação possa fazer parte continuamente da sua vida, do seu coração, e que ela possa, Deus, ter a oportunidade de testemunhar de mais esse livramento vindo da sua parte. Olha para outros amados e queridos que estão aqui nessa noite, porventura não tenham citado pedidos, mas tu, antes mesmo de sair da nossa boca, já conhece. Que o Senhor venha contemplar de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus, rogando a tua bênção sobre a vida do pastor Alex e sobre as nossas vidas para ministrar o coração dos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, eu acho que agora o problema foi sanado. Que Deus continue abençoando aí os amados. Queridos, na semana passada nós tivemos uma aula de revisão, tá? E alguns de vocês aqui, eu não lembro todos, mas alguns não estavam na aula, e eu imagino que vocês devem ter visto a aula gravada, né? Eu considero que é uma aula muito importante, e se vocês puderem assistir novamente, né, de vez em quando, pegar essa aula e assistir, porque, assim, a gente precisa ter a noção, pelo menos eu funciono muito assim, né? Meu aprendizado, as coisas precisam fazer sentido para mim. Enquanto não faz sentido, eu não consigo entender, né? Então, a aula da semana passada foi uma tentativa nossa aqui de mostrar para vocês que cada disciplina tem o seu valor quando se trata de entender a escritura. Então, cada disciplina do curso vai ajudá-los com um aspecto do entendimento, da interpretação da palavra de Deus, né? Que é o que dá mais trabalho, né? Vamos dizer assim, quem quer ser pregador, professor de escola dominical, discipulador, quem quer trabalhar com qualquer coisa que envolva o ensino, a explicação da escritura, precisa entender que o trabalho maior que a gente vai ter é entender o texto, tá? E a gente não vai entender o texto, eu acho que isso já ficou claro, né, para todos aqui, a gente não vai entender o texto sem trabalho. A gente não vai entender. Porque senão a própria Bíblia estaria mentindo, né? A Bíblia fala que digno de redobrados honorários são todos aqueles que se afadigam na palavra, né? Então, o trabalho, quando fala de fadiga, fala de algo cansativo, exaustivo, algo que você precisa orar, você precisa meditar, você precisa compreender, você precisa buscar em Deus o entendimento correto da Bíblia. Então, cada disciplina vai ter o seu valor. Essa disciplina que a gente vai começar agora, que é História, talvez não ajude vocês tanto com o entendimento de textos bíblicos, né? História da igreja, mas nos ajudará a entender como que, durante o processo da história da igreja, até o evangelho chegar aos dias de hoje, e é claro que em 3 aulas a gente não vai esmiuçar a história da igreja aqui, mas a gente precisa ter um panorama, uma visão geral de como é que a igreja chegou até hoje. E a gente vai perceber que, durante a história da igreja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi alvo de distorções,
de perseguições. A igreja sempre sofreu as influências, sofreu pressões de influências externas para que ela modificasse as suas convicções e, consequentemente, a sua pregação, tá? Então, a gente precisa entender a história da igreja para quê, pastor? Nesse curso aqui, para a gente poder compreender, e o foco nosso vai ser esse, né? A gente precisa compreender que, ao longo da história da igreja, os filhos de Deus, os crentes, os lavados e remidos no sangue de Jesus, que foram chamados por Deus para pregar o evangelho, os crentes sempre sofreram algum tipo de ataque para que a pregação fosse modificada, né? E o que a gente vê hoje, diante dos nossos olhos, as pressões que existem, inclusive no Brasil, né? Para que a igreja seja readaptada, ressignificada, atualizada. A gente vê aí um monte de palavras, né, um jogo de palavras, o tempo todo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja lá qual for a mídia social, pregadores, pessoas famosas, pessoas de todo jeito, de alguma forma, trazendo novas explicações, novas maneiras de entender as escrituras, né? Então, a gente tem que ter cuidado, e por isso que nós temos um tempo do curso dedicado a, a entender um pouco da história da igreja, tá bom? Marcos, o vídeo que o senhor enviou no grupo ilustra bem isso, os desafios e perseguições passadas. Perfeito. Você quer falar mais, Marcos? Qual foi o seu entendimento aí sobre o... Eu mandei uma playlist, né? Não sei se vocês conseguiram assistir, né, os vídeos. Pode comentar, querido? Claro, com certeza. É muito curioso poder analisar, né, ter essa compreensão do macro mesmo, né, quanto à disseminação do evangelho, principalmente a questão dos períodos históricos, o período de perseguição, como o senhor estava falando, né, pode não ser um auxílio tão incisivo para a compreensão dos textos bíblicos, mas a gente entendendo o contexto que está por trás, por exemplo, para a carta de Marcos, para a carta de Hebreus, até mesmo para Timóteo, né, a gente consegue compreender que o que os primeiros cristãos passaram, né, na igreja primitiva, obviamente difere, porque a nossa perseguição ela é bem diferente da deles, mas a sensação que a gente pode sentir talvez seja a mesma, né, de desespero, de dúvida, de não estar presente, de não saber onde seguir. Então a gente vê que por mais que é distante, né, esses 2000 anos, ainda é o mesmo Deus, é a mesma palavra, e ele fala com a gente século por século, né, não importa qual seja a circunstância, e também mostra como que, de fato, os mártires, eles auxiliaram e foram realmente esse exemplo de fé para que a gente possa perseverar, né? Perfeito, perfeito. Uma palavra boa, né? E eu aconselho, assim como o Marcos, né, assistir, gente, aqueles que puderem, aqueles que puderem assistir aquela playlist, né? São vídeos que trazem, assim, uma clareza um panorama também, né? É um panorama. E é basicamente o que a gente vai fazer aqui na aula, né? A gente vai ver um pouco disso, tá bom? Então, eu quero deixar claro isso, porque, assim, só para vocês terem uma ideia, o pastor Diógenes aqui também fez seminário, né? E o que é que acontece? Quando eu fiz seminário, e já está caminhando aí para já está caminhando aí para um bom tempo, né? Vou completar 2006, eu concluí, então, no final do ano agora eu completo 20 anos que eu concluí o seminário, mas eu me lembro de coisas assim, como se fosse agora, né? E eu tive passa rápido,
Eu tive 5 semestres de História da Igreja. 5 semestres, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, gente, é só a pontinha do iceberg, né? Assim, aí, pastor, eu faço o quê para completar o restante do iceberg, né? É difícil, tem que estudar. Então, assim, 5 semestres dá 2 anos e meio, tá? Só estudando História da Igreja. 2 anos e meio. Então, é claro que o que a gente vai ver aqui é uma visão geral, e eu vou focar, como eu já disse, naquelas coisas que eu considero que são os pontos mais centrais, tá certo? Para a gente poder entender. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar, e deixar logo claro, são aqueles conceitos centrais para entender a igreja. Se você não entender isso aqui, e aqui não é nem história da igreja, aqui é teologia sistemática, né? É eclesiologia. Se eu não entender o que é a igreja militante, o que é a igreja triunfante, o que é a igreja local e o que é a igreja universal, eu vou ficar confuso quando eu vejo determinados comportamentos, quando eu leio que crentes do passado tiveram determinados comportamentos, eu vou ficar confuso. Então, assim, a igreja é um fenômeno espiritual, mas, ao mesmo tempo, a Igreja de Cristo é um fenômeno social, histórico, tá? É só a gente olhar para a igreja hoje. Todo mundo que faz parte da sua igreja local, fala a verdade, você não tem certeza. Mas quando você olha alguns comportamentos, você não tem a impressão que parte dos crentes que congregam nas nossas igrejas nunca conheceram Jesus? Não nasceram de novo? Assim, porque a Bíblia diz que a gente não pode julgar, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? A gente consegue perceber que há comportamentos, aí não pense só na sua igreja local, pense de modo geral, né? Há pouco tempo atrás, aí, a gente estava vendo, o cara foi assaltar um banco, e antes de assaltar o banco, ele parou o grupo para fazer uma oração. Há pouco tempo atrás, há 6, 7 anos atrás, a gente viu um grupo de deputados dentro de uma sala agradecendo a Deus pela propina que recebeu. Então, assim, a gente precisa entender que a igreja militante, que é a igreja dos nossos dias, que está batalhando pelo evangelho, ela não é a igreja triunfante, que é a igreja que já está glorificada em Cristo, já assentada com ele, né, nas regiões celestiais e tal. A gente precisa compreender isso. A gente precisa entender que a igreja local não é o corpo de Cristo, ainda que os membros que ali estão e que nasceram de novo façam parte do corpo de Cristo. Então, se a gente não entender isso, não é bom nem começar a estudar a história da igreja. Porque a gente vai ler e ver determinadas coisas, a gente vai simplesmente se escandalizar. Meu Deus, como é que os crentes fizeram isso? Como é que a igreja, né, A, B ou C fez isso? Tá? E outra coisa também, gente. Tem coisa que a gente, às vezes, cobra do outro, mas parece que a gente não tem espelho em casa, né? Então, querer que a igreja de Cristo, sempre, a igreja local, né? Um grupo de irmãos que frequentam a igreja, querer que sempre esses grupos acertem sempre, é uma ingenuidade e uma desumanidade, porque nós temos espelho em casa e a gente sabe que a gente não acerta sempre. A gente não acerta sempre. Então, a boa parte dos desigrejados, eles vão sempre pegar erros que a igreja instituição, a igreja institucional, cometeu ao longo dos séculos, tá?
E aí, ou então a sua própria igreja local. Ah, minha igreja local, né, o pastor, o presbítero, um diácono, um irmão lá, falou uma coisa que eu não gostei. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tem o lado negativo da coisa, que é aquelas pessoas que entraram na igreja, e a gente vai entender um pouco disso aqui hoje. Pastor, por que que misturou tanto, né? É porque desde Constantino, Teodósio, Constantino para cá, o que houve foi uma inserção de muitas pessoas que eram pagãs, literalmente pagãs, que não tinham nascido de novo e que foram cristianizadas. Então, a gente tem que entender que pessoas não podem ser cristianizadas. Elas precisam ser discipuladas, elas precisam ter profissão pública voluntária da sua fé, elas precisam declarar publicamente que são de Cristo voluntariamente, e não por imposição do Estado. Ó, você nasceu no Brasil, a religião do Brasil é a religião tal, e você é da religião tal. Isso é uma imposição estatal, e a gente vai ver que em determinados momentos isso aconteceu, inclusive aqui no Brasil, né? Então, a gente, se eu não me engano, é até 1881, depois vocês podem pesquisar isso aí, até a Constituição, né, de 61, 81, que era a Constituição que declarava que o Brasil tinha uma religião oficial, tá? Então, as pessoas nasciam aqui, elas nasciam católicas, querendo ou não, gostando ou não, é desse jeito que elas nasciam. E a gente sabe que isso não funciona, porque não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente pregar o evangelho e fazer discípulos. Discípulos precisam ser feitos, ok? Os discípulos não nascem prontos, eles precisam ser feitos. A gente precisa pregar, ensinar, orientar, exortar, até que o evangelho seja, né, forme dentro da pessoa uma nova mentalidade, uma nova maneira de enxergar o mundo. Então, quem são as pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo? Qual igreja Cristo fundou? A gente tem que ter cuidado com isso. Você vai ter amigos, né, católicos, por exemplo, que vão dizer, não, porque a igreja verdadeira, a igreja que Jesus fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso tá no debate público do Brasil hoje, né, devido ao crescimento evangélico. Então, os freis, os padres mais famosos que estão aí na mídia, eles estão o tempo todo batendo nessa tecla. Você faz parte da igreja que Jesus fundou, não vá para a igreja que o Armando fundou, que o Beltrano, que o Cicrano fundou, porque a nossa igreja é a igreja que Jesus Cristo fundou. A gente vai ver que não é bem assim, né? Não é bem assim, tá? Assim, no sentido de igreja, instituição, né? Claro que quem fundou a igreja foi Cristo, mas não é essa instituição que está aí, e que se arroga, né, no direito de dizer que é a igreja que Jesus fundou, tá bom? Então, é muito importante a gente entender esses conceitos iniciais. Pastor Diógenes, quiser comentar alguma coisa aí? Sim, pastor Alex. Além da história da igreja, a disciplina História da Igreja nos ajudar a entender o pano de fundo daquilo que aconteceu, dos primeiros atos da Igreja do Senhor Jesus, também sempre nos dá links, né, com aquilo que acontece nos nossos dias. Acredito que tu tenha feito também a disciplina com o pastor Neto, e tinha vezes que a gente ficava ali na sala de aula e ele falava um ponto e a gente ficava na sala de aula em cima daquele ponto e quase que não rendia, porque a gente percebe que muitos dos comportamentos hoje existentes nas nossas comunidades já aconteciam naquele tempo. Quando a gente estuda a história da igreja primitiva, por exemplo,
cai aquela ideia de que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Por mais que a gente leia, né, a Bíblia, por vezes isso passa despercebido. Mas quando você lê com mais profundidade, você vai ver que a igreja nascente tinha falsidade, né? A igreja em Jerusalém, por exemplo, é a igreja de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo, que tinham problemas de condução na assistência social, como acontece em Atos 6, a igreja de Corinto que tinha suas divisões, tinha problemas de pecados graves, a igreja hipócrita lá em Gálatas, que Paulo precisa puxar a orelha do apóstolo Pedro, né? Então, assim, a gente percebe que essas dificuldades sempre existiram, como foi dito aqui, né? A igreja do Senhor sempre passou por dificuldades, por perseguições, por lutas, mas as portas do inferno não prevaleceram contra ela, não prevalecem e não vão prevalecer. Então, é importante nós estudarmos a história da igreja, para que a gente entenda dessas dificuldades que aconteceram ao longo do tempo e nos animemos, né? Deus está conosco, né? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo, e até ele vir, passaremos por lutas e dificuldades, mas dele nós podemos ter a certeza que a vitória é certa, né? Então, vale a pena. Perfeito, perfeito. Vamos seguir, então, aqui. Esses conceitos, eles são necessários para que a gente não fique com a cabeça confusa, né? Até como líderes, a gente lida com pessoas o tempo todo e, por vezes, o comportamento das pessoas nos esgotam e a gente tem que refletir, né? A gente tem que pensar sobre essa prática nossa, né? Beleza. Então, por que estudar, né, a história da igreja? A história da igreja é, na verdade, a história da graça de Deus agindo no mundo através do seu povo, tá? Então, a gente precisa entender a providência, que é uma doutrina, é uma teologia importante, né? Ver como a fé cristã chegou até nós através de lutas, reformas e avivamentos, tá? Então, a fé baseada na Bíblia, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Essa fé, ao ser pregada, ela enfrentou obstáculos. E Deus sempre providenciou, sempre providencia e sempre providenciará um povo exclusivo seu. No meio dessa balbúrdia toda que os homens tentam fazer, Deus sempre vai ter o seu remanescente fiel. Por isso que a gente precisa estudar a história da igreja, para entender. Quando o pessoal fala assim, porque a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? O que aconteceu com a igreja? Não tinha testemunho? Não tinha gente fiel no meio daquela confusão toda na Idade Média? Claro que tinha. É só a gente estudar um pouquinho, se a gente estudar a história dos movimentos missionários, né? Se a gente estudar a história dos mosteiros, porque tem gente que acha que mosteiro sempre foi mosteiro desse jeito que está aí. E, na verdade, os mosteiros, eles surgiram como fuga de verdadeiros cristãos que não suportavam a igreja naquela estrutura clerical, hierarquizada, né, cheia de pompa. Então, eles preferiram ir para lugares longe, desertos, criar comunidades pequenas ali, viver do pouco do seu trabalho diário, do que se submeter a um tipo de estilo cristão que não está fundamentado na Escritura. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto, nós estamos falando de uma comunidade que se afastou, não quis estar mais no meio daquela elite sacerdotal, religiosa, e que quis viver uma experiência genuína com a palavra de Deus, né? Outra coisa que a gente aprende, além de entender a providência, é que a gente aprende com o passado. Quando a gente identifica erros e acertos, a gente evita, né, repetições no ministério, não só pastoral, mas no ministério de um modo geral. Então, a gente aprende. Por que a gente tem que aprender, meu Deus, 2 anos e meio estudando história da igreja? Para quê? Para hoje chegar um aventureiro desse e querer botar na minha cabeça que eu tenho que pegar um chofar e ficar soprando aquele negócio? Não adianta, gente.
Ah, mas eu estou no culto, está soprando o chofar lá, fique em paz, sopre seu chofar, não me incomode. Agora, se botar na minha boca para soprar, meu irmão, aí o pau vai quebrar, porque não tem nada a ver comigo. Então, assim, aí, esses aventureiros, o berrante, né? Esses aventureiros que estão por aí fazem isso porque simplesmente não querem parar, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender o processo que a igreja vivenciou ao longo dos séculos e entender que aquilo ali não faz parte mais da nossa, né, da nossa prática. Quem é que... Eu não sei o que é chofar. Um berrante, né? Então, é o chifre de qualquer animal, principalmente de carneiro, né? Que era usado para convocar guerras, para convocar. E uma das coisas que era usada no Antigo Testamento era para invocar a presença de Deus. Hoje, gente, sinceramente, é uma cinte, é um desrespeito ao Espírito Santo, porque ele já veio e ele habita em nós. Então, você usar qualquer instrumento para invocar a presença de Deus em um determinado ambiente, né? Mas isso acontece. E aí, por que determinadas pessoas não aceitam? Porque a gente tem que estudar a história da igreja e ver que essas coisas, em vários momentos, tentaram fazer e sempre teve gente que disse, não faz, isso não está na palavra, isso está errado, isso não tem fundamento, não é mais necessário. Não é nem que é uma coisa absurda, né? Ou coisa do tipo, mas se você faz só por vamos dizer assim, eu estou fazendo só por uma tradição, eu acho que a pessoa não tem maldade nenhuma naquilo que está fazendo. Agora, se ela faz consciente, né? Se ela faz consciente, aí já é outra história, tá? Então é isso. Mas calma, calma. Não é para a gente, sabe? É o que eu estou dizendo. Se eu estiver em um lugar e alguém tocar, eu vou ficar ali. Agora, o meu entendimento do que eu conheço da palavra de Deus e da história da igreja é simplesmente uma prática desnecessária. Desnecessária, tá bom? Ok. Outra coisa que a gente também aprende com a história da igreja é inspirar fidelidade. Então, fortalecer a missão atual, conhecer aqueles que entregaram suas vidas pelo evangelho. Então, pessoas morreram para que a Bíblia fosse preservada. Então, isso inspira, isso, né, nos anima, nos encoraja com relação à fidelidade. Tranquilo? Muito bem. Aí, outra coisa que a gente precisa entender, pastor, quando é que a igreja passou a existir? Né? E se vocês lerem a apostila, lá na apostila fala um pouco sobre isso. É uma dúvida comum. O que é que a gente precisa entender? A igreja não é a composição dos salvos em Cristo? Ok. E quem são os salvos em Cristo? É só a partir de Jesus, seus discípulos e os discípulos dos discípulos até chegar a gente? Aqueles que morreram na antiga aliança, eles não faziam parte do povo de Deus? Claro que faziam. Claro que faziam. E eles morriam e eram salvos como? Aí é um pouco de teologia sistemática, tá? Que a gente vai ver mais adiante. São as próximas disciplinas, né? Como é que as pessoas que morreram na antiga aliança, elas foram salvas? Elas foram salvas crendo na promessa. Então, elas olhavam para frente, crendo que o Messias viria, que o Salvador viria, que o prometido de Deus viria, que o desejado das nações viria, né? Que o filho que nos nasceu, um filho se nos deu, né? Então, assim, todas as profecias apontam para Cristo. E quem morreu na antiga aliança, desde Gênesis 3,15, que Deus fala que vai, né, enviar um que é nascido da semente da mulher,
que vai ser ferido no calcanhar e que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, todos que morreram até Malaquias, né, todos que morreram até o nascimento de Jesus e foram salvos, eles foram salvos em Cristo, crendo na promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, e foi, né, reafirmando e confirmando através da lei, dos profetas e dos escritos, né, que inclui aí o livro de Salmos, Cantares, Provérbios. Então, assim, não existe duas maneiras de ser salvo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quem salva é Jesus. Então, o que é o entendimento que prevalece na teologia? É que a igreja é a composição dos salvos. Então, ela é pré-existente nesse sentido, né? A igreja não começou no Novo Testamento, ela foi planejada na eternidade. Então, aí a gente vai ver que o Pai fundou, o Filho formou e o Espírito Santo confirmou, né? Confirmou. Isso, pela demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Perfeito. Então, todos do passado que morreram crendo na promessa foram justificados. Em Romanos, por exemplo, o maior exemplo que é colocado é Abraão. Abraão não foi justificado pelas obras da lei, até porque, se você for observar, ele antecede, né? Ele antecede a lei mosaica e tal. Então, ele não foi salvo pelas obras da lei, ele foi justificado pela fé na promessa que a ele foi feita. Então, por isso que, desde sempre, nós somos justificados pela fé, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, né? Então, a igreja, ela é pré-existente, né? Então, dentro desse cenário, a gente tem um plano de redenção. O povo de Deus está dentro de um plano. Deus decidiu redimir o seu povo. Só que a gente sabe que acontece a queda, né? Israel é chamado para servir de testemunho e de exemplo. Então, o projeto de Deus passa por Israel para ser esse povo que vai testemunhar do Deus único, para que os filhos possam nascer e crer nesse Deus único, mas a redenção não está plena, não está completa, porque Deus chamou Israel para ser farol, luz para as nações, tá? Isso fica muito claro na lei, isso fica muito claro, né? Isso fica muito claro nos livros dos reis, crônicas. A gente vê como Deus trata com as nações vizinhas, aquelas nações que queriam crer no Deus de Israel. A gente vê isso, por exemplo, em Atos, capítulo 8, né, que fala do eunuco. Eu acho que é o capítulo 8, não é isso? Que fala do eunuco, que ele era um prosélito. O que é um prosélito? Era alguém que ia até Jerusalém, ouvia falar do Deus de Israel e reconhecia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, né? E aí, a partir dali, ele começava a crer na promessa que tinha sido feita a Israel. A gente vê isso, por exemplo, com Naamã, que Naamã, quando é curado, ele pede a Eliseu, né? Ele pede a Eliseu que perdoe ele, porque o senhor dele lá na Síria tinha um ídolo, e que ele, às vezes, tinha que conduzir o seu senhor até aquele ídolo, né? E aí, Eliseu diz a ele, vá em paz, né? E eu não lembro exatamente a frase completa, mas Eliseu, de alguma forma, abençoa ele. Por quê? Porque ele entendeu quem era o Deus de Eliseu, e ele queria, a partir daquele momento, servir o Deus de Eliseu. Mas ele era escravo, ele era um servo. Então, como é que ele ia lidar com o seu senhor?
e ali Eliseu dá um conselho para ele, né? Então, gente, o plano de redenção, a gente tem que olhar para a Bíblia toda e ver como Deus está redimindo, ele redime várias pessoas. A gente vê Jonas indo pregar para os ninivitas e há arrependimento coletivo ali de várias pessoas. A gente vê, em vários momentos, a gente vê a questão de Ruth com os moabitas, né, que vão conhecer o Deus de Israel a partir do testemunho ali daquela família. Então, a gente tem no Antigo Testamento o Deus das nações, que em Abraão ele prometeu que seriam benditas todas as nações da terra. Então, a gente tem que ter essa visão clara. O que é a igreja? É a composição do povo de Deus. E todo mundo que está dentro de uma igreja local faz parte do povo de Deus? Obviamente que não. Obviamente que não. Se a gente for levar ao pé da letra o que Jesus fala a respeito da sua vinda, quando ele diz assim, por exemplo, né? Estarão dois no campo, um será tomado, outro será tirado. Gente, se a gente for levar o pé da letra, isso claro que não é para levar, mas se a gente for levar o pé da letra, a gente está falando de 50%. Né? A gente está falando, se a gente for pegar as 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. A gente está falando de 50%. Imagine, se a gente for levar, hein, pastor Jorge? Se a gente for levar o pé da letra, a gente vai dizer o quê, né? 50%, meu irmão, que está aí é palha. Né? Não é gente convertida, não é gente que nasceu de novo. Tá? É claro que aqui eu estou fazendo, não existe essa contabilidade, essa estatística muito definida na Bíblia. Mas se a gente fosse levar mesmo ao pé da letra, a gente vê claramente o tempo todo a Bíblia dizendo que são poucos que entram pela porta estreita, são poucos que acertam entrar e andar pelo caminho apertado, são poucos, tá? Então, a gente não tem que ter esse preciosismo, né, de achar que nos últimos tempos a gente vai ter um monte de gente frequentando igrejas e todas elas são filhas de novo, todas elas têm um temor do Senhor, todas elas realmente têm o Espírito Santo. A gente não pode ser ingênuo, né, minha gente? Não podemos. Tá bom? Vocês estão muito quietos. Pastor Diógenes. O pastor Alex já deu alguns comentários engraçados aqui no chat, né? Quando o irmão estava falando aí sobre alguns comportamentos judaizantes, já teve gente dizendo aqui, né? Lá na igreja acontece. Então, assim, muito desse movimento chamado profético, de determinação, a palavra profética, eu determino, por vezes você tem alguns elementos simbólicos para trazer aquilo à existência, né? Isso sempre era falado nas aulas de história da igreja. Nós somos aqueles que são chamados para crer pela fé, mas nós, enquanto brasileiros, gostamos de materializar a fé. Então tem que ter o sal grosso, tem que ter a folha de arruda, tem que ter um pedaço de pão dentro da farinheira, né? E esse comportamento judaizante que a Bíblia condena, infelizmente ainda acontece hoje, né? Como foi dito por vezes, né? Desculpa não, ele está falando só para lembrar de como era. Mas, infelizmente, a realidade é que é comportamento contínuo. É como se a fé em Jesus não fosse suficiente. É a fé em Jesus mais uma festa das colheitas, mais um sacrifício, mais um raspar de cabeça, mais um vestir um pano de saco. E aí tiveram aqueles movimentos que vieram para cá, para o Brasil, a partir dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente o G12, que trouxe muita coisa que até hoje está por aí, né? Então, só Deus para ter misericórdia da gente. Não, perfeito, perfeito. E alguém quer falar aí? Eu não estou conseguindo identificar aqui quem é. Acho que não, né? Oi. Eu acho que não quer falar, não. Ó, o que o pastor Jorge está falando, agora sim, gente, vamos lá.
eu sou muito cauteloso com o que eu vou dizer aqui, porque, assim, eu sei que algumas coisas que a gente ouve mexem com o nosso sentimento religioso, tá? Aí, o que é que eu peço a vocês? Não tomem decisões. Ah, mas minha igreja faz, não sei o quê. Não tomem decisões com base naquilo só que vocês ouvem, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer diante disso que eu estou entendendo que é um comportamento que não é legal? O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar discernimento, vou buscar entendimento na Escritura. Por quê? Porque eu e o pastor Diógenes, a gente já tem uma caminhada de leitura, de oração, de ministério. Então, a bagagem que a gente tem já deixa o alerta aceso. Alguns irmãos aqui também, a depender da igreja que frequenta e tal, que já ouviram falar desse assunto, também já tem uma visão. Mas quem não tem nada ainda, pode ouvir e ficar assim, ai meu Deus, e agora? Né? E aí, o que é que eu sempre aconselho? Vá para a palavra de Deus, entenda o que é culto. O que é culto? O culto é para os homens ou é para Deus? É para Deus, ok. Se o culto é para Deus, ele determinou o que é que deve ter no culto? Determinou. A palavra dele diz o que é que deve ter no culto. Ok. As coisas que está tendo no culto, que Deus determinou, ok, joinha. Ah, e uma outra coisa que eu vejo que Deus não determinou, eu faço o quê? Aí você, o meu conselho, ó, isso aqui já não me dá paz. Isso aqui é uma coisa que está estranho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso mudar todo mundo, não posso mudar a igreja, mas eu posso mudar o meu comportamento diante de tal coisa. Então, por exemplo, na minha igreja, a arca entra e as pessoas fazem reverência ali, como se fosse a presença de Deus mesmo, entrando naquele momento. Opa, isso daí não me pertence mais. Porque eu entendo, o meu entendimento é claro sobre isso. Eu preciso crer no que Jesus disse. Ele disse que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, eu não preciso de nenhum outro elemento que ratifique, que confirme a palavra de Deus. Eu não preciso. Mas o fulano lá ainda precisa? É com ele Deus. É com ele Deus, né? Porque é o que eu estou dizendo, são comportamentos que não se sustentam à luz da palavra de Deus e à luz da história, né? E isso, muitas vezes, é por falta de entendimento mesmo. Pastor, Fala, minha irmã. muitos costumes que algumas igrejas têm, imitando até o candomblé. E me desculpe a franqueza, descarrego, para sal grosso, para descarrego, e muitas coisas, estranho a palavra. Então, essas coisas, eu não participo, porque, na verdade, eu não gosto muito de visitar muitas igrejas. A verdade é essa. Eu gosto de ir para o local que tem a palavra, que nós vivemos pela palavra. E a palavra não fala nada disso, é contra essas coisas. Portanto, nós que vivemos pela palavra, nós não devemos pender por esse lado, porque nós hoje conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Então, nós somos livres, né? Então, se nós somos livres através da palavra, não temos mais que pender para esse lado. Isso aí já estamos, né? Conhecemos, a palavra é a clareza, a palavra nos ensina a cada dia, esclarecer nosso entendimento. E a cegueira espiritual já caiu por terra. Deus ilumina, o Espírito Santo traz clareza, ilumina nossas mentes, nossa aprendizagem, para poder escolher e saber separar o certo do errado. Amém? Perfeito. E a gente vai ver, a gente vai ver que muitos comportamentos que existem hoje, eles não são novos.
Por isso que é importante estudar a história da igreja, porque a gente vai ver algumas coisas que, como a irmã falou aí, questão de sal. Gente, teve uma época na história da igreja que falaram que descobriram a madeira, né? Acharam a madeira que usaram para fazer a cruz de Jesus, né? E aí começaram a pegar lascas dessa madeira e vender para as pessoas, para que elas pudessem levar para né? Isso na Idade Média. Tem um teólogo que fala que se aquela quantidade toda de madeira realmente fosse da cruz de Cristo, dava para fazer uma floresta. Tamanha era a quantidade, né? Tamanha era a quantidade de madeira que as pessoas já tinham comprado e levado para suas casas. E até hoje isso existe. Então, por isso que a gente precisa ler a história, entender a história da igreja, para não aceitar, não reproduzir esses comportamentos. Vamos fazer uma campanha na nossa igreja, né? Pastor, não sei se o senhor já ouviu, de muito tempo atrás, um lenço que era dado ou vendido, não sei, com o suor determinado, entre aspas, pastor, era dado às pessoas, insinuando que era para cura, para colocar naquelas pessoas que estavam enfermas, o suor de determinado pastor, que eu não vou citar nome, mas eu acho que o senhor já deve saber mais ou menos o que aconteceu. O lenço, era o lenço que ele enxugava o suor e dava para o povo, e o povo aceitava, dizendo que era fé. Ô, minha irmã, é isso. É como o pastor Jorge falou, né, pastor Jorge? As aulas do pastor Neto, a gente entrava num slide como esse aqui e acabava a aula, porque, assim, a gente começava a trazer exemplos e não está errado, né? Não está errado vocês trazerem, mas, assim, esses exemplos são muitos, infelizmente, e é por isso que a gente precisa conhecer. Porque, assim, gente, se você não conhecer o suficiente, você vai achar só que é um pastor criticando a igreja dos outros. Aí vai ter gente que vai se ofender, vai ter gente que vai achar ruim, vai ter gente que vai achar que a gente está julgando, vai ter gente de todo jeito. Então, por isso que eu estou dizendo, leia, estude, pesquise. Peraí, esse comportamento já aconteceu alguma vez? Ao longo da história da igreja, já tentaram fazer isso? E o que foi que os apóstolos fizeram? O que foi que os pais da igreja fizeram? O que foi que os reformadores fizeram? Quais foram as atitudes diante desses comportamentos? Então, a gente precisa buscar na palavra e buscar também na história da igreja como o povo de Deus reagiu diante desses comportamentos. Porque a pessoa que pega um lenço e passa no suor dele, ele vai usar a própria Bíblia, ele vai pegar Atos 19 e vai dizer, está aqui, ó, na palavra de Deus, ó, os lenços dos apóstolos eram levados até as pessoas, e se elas tinham, né, alguma enfermidade, elas eram curadas, e coisa do tipo. Só que quando você vai ver, por isso que eu fiz aquele exercício semana passada, qual é o estilo literário de Atos? É um livro histórico. Opa, se é um livro histórico, ele não é normativo. Ele está descrevendo coisas que realmente aconteceram. Mas tem alguma, naquele exemplo usado por um apóstolo, tem alguma ordem dizendo que aquilo tinha que ser feito, mas alguém fez aquilo, opa, ninguém fez. E também não tem ordem. Pronto. Então, está claro. Do mesmo jeito que a gente não joga cuspe na terra e não pega e enfia no olho de ninguém. Está na Bíblia, mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque foi Jesus que fez. Eu não sou Jesus, eu não sou o apóstolo Paulo, eu não sou o apóstolo Pedro, né? Então, é questão de bom senso. Mas as pessoas são enganadas. Por quê? Porque o cara prova na Bíblia. Está aqui, irmãos. Está aqui na palavra de Deus. Então, você vai levar o lenço que custa R$100 e você vai ver o que Deus vai fazer.
Porque já começa que o lenço não era vendido, o lenço era dado, né? Minha esposa está dizendo que eu estou falando muito alto. Vou tentar falar mais baixo. Vou tentar falar mais baixo. Muito bem, porque senão a vizinhança toda vai ficar escandalizada aqui, né? Ou então vai aprender da forma correta, né? Ou então vai aprender da forma correta. Aí, quando a gente fala que a igreja é pré-existente, veja bem, a gente tem que entender que o nascimento, ainda aqui como povo de Deus, ela já existia no coração de Deus, no plano redentor de Deus, mas quando é que ela efetivamente aparece, né? Como é que ela realmente aparece? Ela aparece lá em Atos capítulo 2, é o momento que a gente vai dizer que é o momento de fato que consolida a obra de Jesus ali, naquele derramamento do Espírito Santo, confirma-se a mensagem no coração daqueles 120 discípulos que estão reunidos. Gálatas 4:4 vai usar essa expressão como plenitude dos tempos. A palavra plenitude dos tempos era usada não só pelos apóstolos. Historiadores da época já falavam, usavam essa expressão. Plenitude dos tempos é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, o mundo está maduro para algo novo acontecer. O mundo está pronto para algo novo acontecer. Então, os apóstolos interpretaram que essa plenitude dos tempos, na verdade, é o quê? É a mão de Deus conduzindo a história, e ele preparou para que o seu plano redentor se efetivasse plenamente. Então, o plano de Deus de redimir o seu povo eternamente, ele acontece, ele se instala plenamente naquele momento que a igreja de Cristo nasce, que é justamente a descida do Espírito Santo, para que pudesse encher a igreja de poder, de autoridade, de iluminação da verdade, compreensão do reino de Deus, né? Dependência do Espírito Santo, para que a igreja conseguisse cumprir aquilo que ela aprendeu, né? Os discípulos de Jesus cumprissem o que aprenderam com Cristo, o Evangelho. Então, como é que a gente cumpre o Evangelho? A partir dessa ação poderosa do Espírito Santo. Dali, e aí, antes de ler a apostila, se você nunca leu o livro inteiro de Atos, você precisa ler o livro todo. Porque estudar a história da igreja é estudar a história da igreja, começando ali no livro de Atos, e depois com as cartas que Paulo vai escrever a essas igrejas, a gente vai entender o que é que Deus espera do seu povo. O que é que Deus espera desse povo que ele redimiu? Como deve ser o comportamento? Como deve ser a vivência desse povo? Então, em Atos, a gente vê a igreja, né, vivenciando o evangelho. E nas cartas, a gente vê como a igreja deve se organizar, se constituir, né, corrigir a rota quando for necessário. Aquilo que o evangelho não estava claro, as cartas interpretam o evangelho para que a gente possa compreender melhor o que Jesus quis dizer em determinados momentos. Amplia, né? O apóstolo Paulo faz isso brilhantemente, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai ampliando o entendimento dos irmãos. Então, qual é o DNA? O crescimento da igreja. A gente vê no livro de Atos o que é que gerou crescimento. Foi essas maluquices que a gente fica inventando por aí? Não. O que gerou crescimento na igreja foi doutrina. O que é que os apóstolos faziam? Orava e pregava, orava e pregava. Comunhão dos crentes, no partir do pão, que aí a gente tem a ver também com a questão da comunhão, mas a comunhão com os irmãos e com Cristo, aí também tem a ver com a questão da ceia do Senhor, que é o momento onde a gente testemunha publicamente que a gente continua crente, né? A gente continua crente. Oração,
A gente vê constantemente os apóstolos orando e chamando o povo a orar. A gente vê o temor do Senhor, é só ler Atos 5, Atos capítulo 2, e a gente vê que todos esses elementos estão presentes. Então, gente, a gente não tem que ficar inventando nada. A gente tem que vivenciar os princípios apostólicos. Muito mais do que ter um apóstolo que fica inventando onda por aí. A gente precisa voltar para os verdadeiros apóstolos, né? E entender o que eles ensinaram e praticar o que eles ensinaram, né? Então, o poder de Deus, sim, o poder de Deus, validando a mensagem ali na época apostólica, tá? Na época apostólica. E a alegria. Hoje Deus pode fazer coisas extraordinárias, pastor? Claro que pode. Agora, não mais para validar a pregação, porque a pregação já é validada pelo evangelho que está pronto, pleno nas Escrituras, né? Nós já temos a palavra de Deus completa. Então, a gente não precisa de mensagens novas sendo validadas, tá? Porque a palavra dos apóstolos já foi validada e a gente crê na doutrina dos apóstolos, né? Não é da doutrina do A, do B e do C, e principalmente doutrinas novas. Então, quando a gente fala de expansão, olha só, a gente tem aqui um cenário interessante, né? A gente tem aqui os primeiros que vão ser chamados aqui de pais da igreja. As pessoas sempre perguntam, pastor, o que é pai da igreja? É a pessoa que é o pai da igreja? É o criador da igreja? Não. Os pais da igreja foi uma nomenclatura usada para descrever aqueles que receberam a mensagem direta dos apóstolos, tá? E por que eles são chamados de pais? Porque eles tiveram uma importância de sistematizar o que os apóstolos ensinaram. Se eles receberam diretamente dos apóstolos, eles precisavam, de alguma forma, explicar para as pessoas. Então, aqueles primeiros escritos que foram feitos, não mais agora com a mesma finalidade apostólica, porque os apóstolos escreveram sob a direção de Deus, entendendo que eles estavam escrevendo para completar a revelação. Esses daqui, né, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Hermas, Barnabé, Papias, Policarpo. Todos esses homens aqui, gente, todos eles deixaram alguma coisa escrita. O que eles deixaram escrito para nós tem valor autoritativo igual à Escritura? Claro que não. Mas tem valor histórico? Claro que tem. Claro. São pessoas que conviveram ali, próximo da realidade apostólica. Então, são pessoas que entenderam. Sabe aquela coisa que você não vai para casa com dúvida? Ô, Paulo, você pregou, eu li a carta que você mandou aqui para os Coríntios, mas eu não entendi isso, me explica aí, por favor. Então, são pessoas que tiveram contato com os apóstolos, com pessoas que estavam ali próximas. E aí, se você for olhar, já nesse primeiro século, a igreja ela está alcançando, gente, três continentes, né? Europa, Ásia e África. O norte da África aqui, já está sendo alcançado também pela pregação do evangelho, né? As igrejas aqui da Ásia Menor, entendeu? Então, assim, a igreja está se expandindo. E isso tudo está na nossa Bíblia. Se a gente pega, né, as cartas às igrejas, como o pastor Diógenes falou, o mito da igreja primitiva perfeita. Se você pegar Apocalipse e ler as 7 cartas, né, você vai ver que todas elas tinham defeito. Ah, não, pastor. A igreja de Filadélfia, né? Filadélfia que não fala nada, né? Eu acho que é Filadélfia, né?
que não fala nada. Aí eu já vi um teólogo dizer assim: o defeito de Filadélfia era não ter defeito. O defeito era não ter defeito. Porque quando você vê alguém dizendo que não tem defeito, você já sabe que está mentindo, né? Então, assim, não é que não tinha defeito a igreja, que eu já vi gente defendendo isso, né? Não, porque aqui é a igreja, quando Jesus voltar no milênio, e vai ser essa igreja perfeita, que não tem, né, que não tem erro nenhum, não tem, e essas coisas mais. Mas, gente, alguém aqui acredita que não tinha nenhum erro, nada acontecendo ali? A questão é que não havia nada que ferisse a palavra de Deus, a santidade de Deus, o Senhor da igreja. Se você for ver as reprimendas que as outras igrejas receberam, foi por causa de pecados graves que ofendiam diretamente a Escritura, né, que iam contra o Cristo. Teve alguém que falou aqui da questão dos gnósticos, né? Acho que foi o Mauro, que falou aqui do gnosticismo, se eu não me engano, que estava muito forte. Se você ler as cartas de João, você vai ver como o gnosticismo já estava presente ali. E isso era algo que ofendia diretamente a pessoa de Cristo, tá? Então, o que a gente pode concluir é que a igreja de Filadélfia ela não tinha erro teológico grave, né? Esmirna também, né? Não tinha um erro grave, entendeu? Eu vi que a igreja de Pérgamo, Satanás, que era a força da igreja. Eu acho que é onde fala que é o trono de Satanás, né, pastor Jorge? Depois você dá uma olhadinha aí. Mas eu acho que é a igreja de Pérgamo que fala que havia o trono de Satanás. Ali é uma referência porque, se eu não me engano, é Pérgamo que era subsede do Império Romano na região da Ásia Menor. Então, quando o imperador ia para aquela região, se eu não me engano, ele ficava hospedado em Pérgamo. O pastor Jorge vai dar uma checada nisso aí e vai confirmar aqui para a gente, mas, se eu não me engano, o contexto é esse, né? Pode falar, pastor Jorge? Pode falar e usa o microfone aí. Esse negócio que eu estava falando aí. Não, eu estou procurando aqui também a questão do trono de Satanás aqui nas cartas, mas quando a gente está falando de igreja perfeita, eu estava lembrando que o pastor Manuel Neto sempre dizia essa frase, né? Não existe igreja perfeita. No dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, que ela vai deixar de ser perfeita. A gente critica muito, né, comportamento, do que acontece com um ou acontece com o outro, mas lembremos que nós somos essa comunidade de perfeitos que está sendo santificado pelo Senhor. Então, a gente está sendo dia após dia aperfeiçoado, e é isso mesmo. A porta é estreita, irmãos. Conversão é milagre. Não existe estratégia enlatada, seja grupo pequeno, seja igreja com propósito, seja G12, seja lá o que for, que vai fazer com que o número de salvos aumente. Deus vai salvar quem precisa salvar, e isso é pouco, é estreito mesmo. Então, alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui qual foi está faltando a nós crentes, né? Lermos mais a Bíblia, nos comportarmos como bereanos. A gente está dando um aviso, pastor Alex, botando no boletim avisa na semana anterior sobre o evento, avisa no dia do evento. Tem gente que não está conseguindo entender, que não vai, imagina ler a palavra, né? Então, quem é salvo vai ser restaurado, vai entender, vai compreender, né, a necessidade de ler mais a palavra, mas tem muita gente que está enganada, que infelizmente que é joio, que é multidão, que não abraçou a fé em Cristo Jesus. Então, história da igreja também fala sobre isso. Nem todo mundo que está ali é luz, é sal, né? Perfeito, perfeito. Luane colocou o texto aqui. O pastor Jorge vai dar uma checada de novo aí, mas, assim, pela minha memória aqui, é basicamente isso que eu já expliquei, tá? Mas o pastor Jorge vai voltar daqui a pouco e explicar melhor essa questão aí de Pérgamo, para deixar os irmãos mais antenados.
A irmã Daiane está por aí, eu acabei não confirmando com ela, pela minha lista aqui, só está você, irmã, para hoje. E aí, você está pronta? Você está pronta? Fala para mim aí. Eu espero que sim. Pronto, eu gostei. A irmã Daiane está pronta. Então, vamos lá. Daqui a 5 minutinhos eu te dou a palavra. Então, você se organiza direitinho aí. Daqui a 5 minutinhos, nós vamos ouvir a reflexão de hoje, né? Não esqueci, não. Não esqueci, não. Muito bem. Então, a igreja, a gente já viu que a igreja nasce, no próprio livro de Atos, ela vai se expandir. A gente vai ver no próprio livro de Atos as viagens missionárias, né? Então, a gente tem esse mapa aqui, que está lá na apostila de geografia bíblica. Eu não vou me deter muito nisso aqui, mas é só para você entender que o apóstolo Paulo, ele foi passando de cidade em cidade, foi plantando igreja, foi deixando discípulos, e esse pessoal precisava de instrução. Então, a instrução inicial deles foi através de quê? Da pregação apostólica, o próprio Paulo pregando, mais os seus companheiros de viagem. Depois, eles vão receber uma carta para eles serem guiados em determinadas coisas que estavam acontecendo na igreja. Então, as cartas, é o que eu falei, é uma interpretação do evangelho. Entender o evangelho e viver. Paulo, está acontecendo aqui problema. Tem gente aqui que está desordenado, não quer trabalhar porque está dizendo que Jesus está voltando. E aí, a gente ensina o que para esse povo? Aí Paulo vai lá e escreve uma carta. Paulo, tem gente aqui em Tessalônica dizendo que Jesus já voltou, né? Jesus já voltou e tal. Como é que é isso? Ele voltou mesmo ou não voltou? Aí Paulo vai lá e escreve. A carta aos Tessalonicenses é um tratado teológico para explicar o que é que os crentes devem fazer até que Cristo volte, porque eles estavam vivendo de maneira desordenada. Então, toda a carta que os apóstolos escreveram com uma finalidade de explicar o evangelho para aquelas igrejas. Então, a gente sempre precisou de pessoas, né, preparadas, capacitadas, para instruir na palavra, para que as pessoas não fujam do que Jesus, de fato, ensinou nos evangelhos, né? Então, sempre precisou, e não é de agora, e não vai deixar de precisar. Então, a expansão, ela se deu principalmente por causa da pressão, a perseguição. O pastor Jeremias Pereira, ele fala uma frase interessante. Ele diz que o maior missionário, eu acho que Hernando Dias Lopes também fala isso, né? O maior missionário no livro de Atos é Herodes, né? Herodes persegue a igreja, começa a matar gente, e aí o povo se pica de Jerusalém, né? Se manda de Jerusalém, vai para os arredores, vai para outros lugares, ou seja, a pressão que a igreja sofreu no passado, né? Ela contribuiu para que o evangelho fosse chegando naquelas regiões ali que eu já mostrei para vocês. Então, quando a gente vê aqui, a expansão, né? O Império Romano, no máximo de sua expansão, quando você olha aqui, nesse mapa, o Império Romano, no máximo que ele chegou, até o século II. O século II começa no ano 101 e vai até o ano 200, né? Então, assim, até o final do século II, o Império Romano dominava essa região. Se você for olhar para o mapa, veja se não é exatamente, né, praticamente a mesma região onde o apóstolo Paulo plantou as igrejas. É como a gente viu em geografia bíblica. O Império Romano era considerado pelos apóstolos os lugares necessários que eles deveriam ir. Quando se falava de confins da terra,
na cabeça dos apóstolos, depois é que a gente vai entender que não é bem assim, né? Mas na cabeça dos apóstolos, os confins da terra era até onde o Império Romano chegava. Então, se eu pregasse até onde o Império Romano tinha domínio, o Império ia ruir, o Império dos homens ia ruir, e Cristo voltaria. Esse era o entendimento, basicamente, o entendimento dos apóstolos. O apóstolo Paulo, principalmente, por isso que ele fica agoniado, ele tem que chegar em Roma de qualquer jeito, porque, né, aqui é século II, mas se você pegar o mapa do Império Romano do século I, você vai ver que é justamente nessa região mais aqui, né, que o Império Romano tinha domínio. Eu preciso chegar aqui na Itália, eu preciso pregar o evangelho até os confins da terra. Mas, a grosso modo, o que a gente está vendo aqui é o quê? Como é que o evangelho se constitui no início e até onde ele chega. Basicamente, a gente está aqui no livro de Atos. Então, quem já leu o livro de Atos está entendendo perfeitamente aqui o que a gente está falando. A gente não está nem pegando a parte histórica mesmo ainda, né? Beleza? Prontinho. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, vamos dar uma respirada, oxigenar a nossa mente agora, para nós ouvirmos aqui o pastor, pronto, o pastor Diógenes colocou aí a, a observação. A irmã Dulce, né, ela perguntou a respeito se ali tinha a ver com a força de Satanás, né? Mas, na verdade, assim, o Pérgamo era um lugar que era principal do culto ao imperador, né? Então, quando o imperador ia para a região da Ásia Menor, e que ele era cultuado como Deus, ele era considerado o Deus principal do panteão romano, né? Panteão é um conjunto de deuses. Ele era considerado o principal. Onde é que ele ia e sentava no trono? Era em Pérgamo. Então, por isso que o apóstolo vai chamar de trono de Satanás, que é o quê? É o trono do adversário da igreja, né? Que naquele caso estava personificado na figura do imperador. Mas não significa dizer que era só o imperador, né? Que era o inimigo da igreja, tá bom? Então, é basicamente isso que quer dizer o texto. Pronto, perfeito. Irmã Daiane, a palavra, irmã, está com você, viu? Certo. Boa noite, todo mundo me escuta, me ouve? Perfeito, perfeito. Ok. Meu nome é Daiane, sou da Igreja Congregacional da Liberdade em Salvador, sou casada com Israel, alguns de vocês devem conhecer. Estou um pouco ansiosa, nervosa, estou. Estava contando que seria no início. Bom, vou começar. A reflexão que eu escolhi tem como título Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Eu escolhi esse título porque eu estava procurando uma coisa assim bem popular que dissesse o que eu quero dizer aqui hoje. E vamos lá. Texto, vou começar com 2 Samuel 11, de 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou no seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias, heteu. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a eles, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. O 5. E a mulher concebeu e enviou e fez saber e disse que está grávida. Essa parte aqui minha está um pouco diferente da outra versão, mas enfim, agora eu vou ler o 12, no Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Um rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para avisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: viva o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. Aquela cordeira tornará a dar quadruplicada, porque fez a tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos. Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, portanto, me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Vou parar por aqui. O texto que eu li é um texto assim, bem conhecido e retrata um pouco desse episódio, que é um episódio divisor de águas, assim, a meu entender, na vida de Davi, né? Que ele foi escolhido por Deus, ganhou muitas batalhas, e nesse bendito dia ele resolve gozar do seu privilégio de rei. Eu imagino quando a gente está muito seguro daquilo que a gente tem, que a gente não se dá o luxo de tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida. Então, por isso que Davi, nesse momento, ele fez isso, né? Ele já era rei. Então, ele estava seguro da sua posição e decidiu não ir para a guerra. E nisso, ele acabou cometendo um pecado que levou a outro pecado e criou uma bola de neve que trouxe diversas consequências para ele. Quando eu pensei nesse título, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, que é um ditado muito conhecido, que o ferreiro ele produz belos ornamentos de ferro, mas muitas vezes a casa dele não tem tudo aquilo que ele poderia ter feito, né? Esse ditado fala sobre aparência, que às vezes muitas pessoas vivem de aparência, né? E nesse texto, Davi nos mostra isso. Essa história nos mostra muito isso. Davi cometeu um grande pecado e o pecado nos afasta de Deus. Davi deixou de ir para a guerra, Davi cobiçou a mulher do outro, adulterou, matou, mentiu, uma série de pecados que é a principal consequência do nosso afastamento de Deus. É preciso reconhecer esse pecador, só que Davi só se reconheceu pecador
no momento que ele foi confrontado por Natan, né? Ele, ao ouvir a história, se assustou e, na posição dele de rei, a primeira coisa que ele fez é apontar uma forma de resolver o problema, né? Então, ele já julgou o que seria feito, o que poderia ser feito naquela situação. Só que, nesse momento, o profeta Natan diz quem foi essa pessoa. E quando isso acontece, é que Davi se dá conta de que ele era o pecador. Ele não se dá conta, e quando ele sabe que a mulher está grávida, ele percebe que aquela atitude dele ia ter consequências. Então, para tentar esconder isso, ele começa a inventar formas que traz o marido da guerra, faz ele voltar para casa, e só que Deus é tão maravilhoso que ele não deixa o marido voltar para casa. E Davi, no momento que mata e depois toma ela como esposa, ele acha que vai ficar tudo bem ali, mas não fica. Que Deus vem e mostra para ele o pecado, e ele foi confrontado, e aí foi que ele acordou e percebeu, não, eu preciso voltar, o que eu fiz não está certo. Então, o pecado traz consequências. O profeta Natan afirmou, né, que por causa do perdão de Deus, Davi não seria morto. Ele poderia ter sido morto como consequência de tudo que ele fez, mas Deus foi misericordioso e não matou. Ele deixou outras consequências, como a morte da criança, a falta de paz da família dele, tudo que aconteceu depois. Diante dessa história, eu coloquei aqui como aplicações. A primeira é fugir do pecado. Nós, como cristãos, temos que fugir do pecado. Eu destaquei aqui 2 versículos, 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, uma das aplicações é essa. O pecado muda a forma que a gente vê as coisas. Muitas vezes, quando a gente está em pecado, a gente olha e não vê, de fato, aquilo que está acontecendo com Davi. Ele não viu. Ele só percebeu, quando ele foi confrontado, que ele percebeu que ele estava naquela situação. Adão e Eva mesmo é outro exemplo, né? Quando eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus, né? Então, o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do Criador. Outra aplicação é preciso reconhecer o pecado. Eu preciso reconhecer que sou pecador, preciso pedir perdão e preciso não viver mais o pecado. Eu destaquei aqui 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós precisamos confessar nosso pecado, que Deus nos perdoará, e confessar verdadeiramente e pedir perdão verdadeiramente, não como uma coisa que, tipo, já premeditada, vou fazer, vou pedir perdão, depois eu vou fazer de novo. Não. Deus não aceita que nós continuemos vivendo no pecado. Então, fugir do pecado, é preciso também reconhecer o pecado e devemos viver. Outro ponto que eu acho importante assim, de pensar sobre essa história de Davi é que o profeta Natan cumpriu o dever dele como profeta que foi enviado por Deus para apontar o erro de Davi, que era necessário. Só que nós, enquanto seres pecadores, nós também temos que ajudar os nossos irmãos nesse processo. Nós devemos cuidar para que nós não entremos em pecado e, se algum irmão estiver numa situação, que a gente possa olhar com amor. Eu separei aqui Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando
por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, a gente não pode apontar o nosso irmão. Natan estava ali como um agente de Deus na vida dele. E nós precisamos ser agentes de Deus na vida dos nossos irmãos, mas não apontando, porque nós também somos sujeitos a erros, falhas e pecados. Para concluir, o pecado não agrada ao Senhor. Ele nos afasta daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Ele quer que tenhamos uma vida abundante para Ele. Então, essa é a reflexão que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe e espero que tenha sido bênção na vida de vocês também. Maravilha. Maravilha, minha gente. Está vendo aí? Coisa boa. Ficou nervosa, achou que era no início. Foi aos poucos aí aguardando, né? Que Deus continue abençoando. Dá um abraço aí, Israel, um irmão muito querido. Gente, o que Daiane fez aqui é o que a gente precisa fazer sempre. Todo texto narrativo, que é o caso, né? Você está narrando ali um episódio que aconteceu com o rei, né? Tem ali uma intervenção divina e tal. Todo texto narrativo, ao ser explicado para o povo de Deus, a gente precisa fazer essa correlação com o evangelho mesmo, né? Então, quando Daiane traz aqui, ela conseguiu pegar cada aspecto, né, de evitar o pecado, de confessar o pecado, de ajudar uns aos outros, para que a gente possa, né, fortalecer, edificar, consolar nossos irmãos, que também estão em pecado, e quem é misericordioso alcança a misericórdia, né? Então, a gente tem que agir com misericórdia. Claro que a gente entende que, às vezes, quem peca também precisa vir com a bola baixa, né? A pessoa pecou, ela tem que vir no sapatinho, ela tem que vir quebrantada. Ela não pode se arrogar, né? Porque Davi tentou fazer isso, né? Esse homem que fez esse absurdo. Aí, quando Natan falou, meu amigo, ó o espelho aqui, ó, você tá vendo? Esse cara não sou eu, esse cara é você, né? Então, o profeta, a palavra, né? Ela tem essa função mesmo de mostrar, e cabe à pessoa também se quebrantar. Mas eu acho que foi um exercício perfeito aí que Daiane fez e que a gente precisa, né, trazer aí para a nossa prática, seja numa célula, seja na abertura de um culto, seja numa reflexão breve ali para fazer um momento de intercessão com a igreja. Você vê que 10, 12 minutos, 10, 15 minutos, dá para você trazer uma reflexão com substância, né? Não precisa ser raso. É uma coisa rápida ali, eu vou ler qualquer salmo e tá bom. Não, você pode fazer uma leitura com seriedade, com profundidade, trazer ali breves aplicações, e, de repente, cada aplicação dessa servir para um grupo ali estar orando, né? Por uma causa específica da igreja. É isso. Então, Deus abençoe, e que a gente possa continuar nessa jornada aí de aprendizado, tá bom? Vamos voltar aqui, gente, né, para nossos slides. Eu já estou terminando a aula. Eu quero tranquilizá-los mais uma vez com relação ao trabalho, né? Teve gente que mandou mensagem para mim, pastor, eu não consegui terminar, tive alguns problemas. Gente, eu entendo perfeitamente, tá? Então, quem já mandou, eu vou começar a corrigir. Eu confesso para vocês que eu falei que ia começar a corrigir, mas depois eu lembrei que o prazo era até hoje, e aí eu falei, não, deixa... como eu estava com 2 seminários também, né, corrigindo muita avaliação, nesses últimos dias aí eu tive que encerrar 3 disciplinas que eu estava dando no seminário, e aí cada disciplina dessa tem uma avaliação, e eu só passo trabalho complicado. Até os alunos falam, professor, por que você não faz uma prova simples? Mas eu não me dou por satisfeito. Eu mando eles fazerem texto, depois eu tenho que ler 10, 12 textos de cada aluno, e aí eu crio o problema para mim mesmo, né? Mas vale a pena, porque eles mesmo agradecem que
que a produção textual deles melhora, né? Então, eu não dei conta, mas eu já estou livre, né, dessas disciplinas, já entreguei as cadernetas, e aí eu acredito que a partir de amanhã, né, eu dou conta aí de começar essas correções, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Ah, e quem está devendo trabalho de homilética, geografia bíblica, homilética, dá tempo, pastor? Como é que a gente vai fazer? Dá tempo, gente, dá tempo. Agora, se você estiver precisando de ajuda, peça, né? Porque eu e o pastor Diógenes, a gente não tem bola de cristal. Tem gente que acha que pastor tem um portal assim no quarto dele, né? Que ele entra lá de vez em quando e que Deus revela o profundo e o oculto, né? Então, gente, compartilhe, tá? Sua necessidade, aquilo que a gente puder ajudar. Aqui vocês também estão se conhecendo, então pega o contato do irmão, pede ajuda, meu irmão. Pede ajuda. Porque se um ajudar o outro, eu tenho certeza que a gente consegue terminar o curso aí sem peso, né? Sem peso. Eu queria só fazer um breve comentário. Hermano Mário, ele colocou aqui, né, alguns minutos atrás aí, alguns pastores, ao visitar Israel, se batizam, né, se rebatizam, ou se batizam outra vez no Rio Jordão. Minha gente, isso dá pano para manga, viu? Eu já fiz críticas aí, recente não, né? Alguns anos atrás eu fiz críticas severas sobre isso. Não vou dar nomes aos bois, mas assim, muita gente se empolga, né? O camarada vai para Israel, vê aquela coisa toda, o contexto bíblico assim vivenciado, né? Aí o cara vê aqueles montes, e aí ele vê, de repente, chega no Rio Jordão, vê alguém se batizando, eu quero também ter essa experiência. Eu vou levar em conta que é emoção, gente. Que é emoção, porque assim, não tem base bíblica, rebatizar, né? Não tem a menor base bíblica, tá? E muito menos dizer que se não for no Jordão, não é igual, né, a qualquer outro lugar. Então, assim, é triste, né? Mas o que o irmão Mário trouxe aí é a pura realidade. Tem muita gente hoje se rendendo, né, a esse tipo de prática, sem a menor fundamentação, né? Irmã Delvita quer falar, irmã? Porque a gente sabe que só existe um batismo, né? E não pode se batizar duas vezes, né? Tem que ter certeza que se batizou a primeira vez, né? Foi emoção mesmo, que o rio deve ser bonito, né? Aí quis se batizar mais uma vez. Eu vou atribuir, né, a emoção. Agora, dizer que tem base bíblica, dizer que tem qualquer tipo de fundamento, realmente não tem, né? Não tem. Então, gente, outra coisa que a gente não vai ter tempo de esmiuçar, mas eu coloquei esse mapa aqui para provocar a reflexão, é que nesse contexto todo, onde a igreja está sendo implantada, já vivia ali uma série de povos que não aceitava o domínio romano, ok? O domínio romano. O Império Romano conseguiu estabelecer um tipo de paz, né? A chamada Pax Romana, que ele conseguia conciliar bem com a cultura, com costumes, com a economia do lugar. Então, o que o Império muitas vezes queria era só a parte dele, dos tributos. Então, isso acabava gerando o quê? Uma certa paz. Para a gente não perder o nosso território, não perder nossas famílias, vamos aceitar o domínio romano com a condição de que a gente pague os impostos, né? Mas muitos povos não aceitavam esse domínio. Então, o que é que a gente percebe? Que, atrelado à plantação da igreja, os discípulos do Senhor tiveram que conviver também com uma série de invasões, chamadas de invasões bárbaras, né? Uma série de problemas políticos, de conflitos, de guerra e de uma série de coisas. Então,
achar que o evangelho prosperou nesses lugares simplesmente porque, né, era mais fácil, pastor. As pessoas se rendiam a Jesus com mais facilidade e tal, né? Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai ver que não era fácil coisa nenhuma. Perseguição, dificuldade, conflitos. A gente vê, por exemplo, quando os apóstolos chegam em Éfeso, ali, Atos 18, 19, né? A gente vê que os apóstolos têm muita dificuldade em Éfeso por causa do culto a Diana, né? Diana de Éfeso, que era um templo da deusa Diana ali, que era a mesma Artemis, né? A deusa da fertilidade, aquela coisa toda, e que quando os discípulos chegam para pregar o evangelho e que os adeptos daquela região começam a se converter, isso dá uma confusão danada. Isso dá uma confusão danada. Então, achar que o evangelho expandiu, cresceu, que a igreja avançou nesse contexto aí, porque as coisas eram mais fáceis, é ingenuidade, tá? Nunca foi fácil ser cristão, em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum, tá bom? E aí, já caminhando aqui para o final da aula, a gente tem aqui algumas questões, né? É o que a gente vai chamar de era sombria, da década de 60 a 100, né? O ano 100, ano 60 é ano 100, a gente, década não, né? Do ano 60 ao ano 100, a gente vai ter dois imperadores que vão ser carniceiros mesmo, né? A gente vai ter o Nero e o Domiciano. Por exemplo, quando João está preso na ilha de Patmos, é por causa desse imperador Domiciano, né? Então, a gente tem ali um problema seríssimo, onde os cristãos vão ser culpados, né? Nero coloca fogo nos bairros de Roma, né? E o único lugar, praticamente, que não vai incendiar é onde os cristãos estavam. Então, ele achou isso como uma brecha perfeita para colocar a culpa nos cristãos, e a gente sabe que foi um negócio terrível, né? Muitos mártires vão morrer nesse período. A Idade das Trevas, que o pessoal chama, mas que hoje, no contexto acadêmico, até da história da igreja mesmo, não se usa muito esse termo, mas é um termo que é muito presente, que é muito comum, tá? A Idade das Trevas é considerada como a Idade Média, que já é quando Constantino, a partir do século IV, né, quando Teodósio e Constantino tornam a religião cristã como oficial, Teodósio, né, torna a religião oficial, e depois Constantino vai tornar a religião obrigatória, né? Obrigatória, praticamente. Então, é a partir daí que a gente conta, né, com a Idade das Trevas, ou Idade Média, que é um período também muito tenebroso, por isso que é chamado assim mesmo, né? Não, a gente está aqui ainda na igreja primitiva, a gente ainda está aqui nesse primeiro momento, tá? Beleza, então, tem esses lados. Pastor, por que os imperadores, né? Quais foram os principais motivos da perseguição imperial? Então, o que é que os discípulos de Jesus eles fizeram que desagradou o Império Romano? Primeira coisa, rejeição ao paganismo. Então, os deuses do panteão romano, né? Os ídolos que esses deuses representavam, né? Eram representados, eles eram incentivados o tempo todo. Eu falei para vocês que o imperador era tido como o deus principal do panteão romano, né? Do panteão romano. Então, panteão significa muitos deuses, né? Um conjunto de muitos deuses. Então, nesse panteão romano, o imperador é considerado o principal deus. E os cristãos, eles eram considerados pelos romanos, pelo Império Romano,
como ateus. Por quê? Porque para você ser considerado uma pessoa que não era ateia, que você acreditava em Deus, você tinha que crer no imperador. Então, o tal do ave César, né, é uma ideia de saudação mesmo, como alguém que é um Deus, tá? E a igreja sempre sofreu com a questão da exclusividade, né? Então, porque Cristo exige uma exclusividade. Gente, se o cristianismo não exigisse exclusividade, nós seríamos tratados assim a pandeló por todo mundo. Todo mundo ia gostar da gente, como eles são bonitinhos, eu já gosto do hino que eles cantam, ai, que pregação maravilhosa, né? Não enche meu saco, não enche minha paciência, não diz que só tem um caminho, não diz que só tem um Deus verdadeiro e que o caminho para chegar a esse Deus é Jesus. Então, assim, o nosso problema sempre foi esse. E até hoje, a igreja vai continuar pagando o preço, porque ela crê que só existe um caminho. E esse caminho é Cristo. E quem está fora desse caminho está fora do plano eterno, do plano da salvação, né? Então, os cristãos, eles exigiam lealdade exclusiva a Cristo. Obviamente, eles se recusavam ao culto imperial, né? Então, a ameaça romana era o quê? A alta traição política. Como é que os romanos enxergavam essa lealdade? Era uma traição política, era uma deslealdade, eles eram considerados desleais. Por que os cristãos incomodam tanto nos países? Porque a gente não se submete 100% a ninguém, somente a Deus. A gente não se submete, a gente obedece às leis do país, até que elas não firam o evangelho. Então, de certa forma, nós somos anarquistas, né? Na cabeça do povo, é como se nós fôssemos anarquistas. O único reino que nós nos submetemos 100% é o reino de Deus, porque o rei desse reino é o nosso Deus. Então, a gente vai ter problema. Tá? Outra questão que eles argumentavam era a questão do culto do amor e as reuniões secretas. Qual é o problema? O culto ágape, que era o culto também da ceia, ele era um culto fechado para cristãos. Era um culto fechado para cristãos. E aí, quem ficava de fora dizia o quê? Eu estou ouvindo dizer aí que eles estão lá comendo a carne e bebendo sangue. Né? Estão comendo a carne e bebendo sangue. Essa carne e esse sangue é do Salvador deles lá, do Senhor deles. Parece que o corpo ainda está lá e eles comem isso. Então, o canibalismo era uma das coisas que era punido com pena de morte no Império Romano, né? Então, por ser reunião secreta, eles também começaram a dizer que estava tendo conspiração contra o imperador, né? Então, isso são problemas, né, que a igreja enfrentou ali no início. E aí, outra coisa, valor cristão, igualdade radical entre todos. Todos são iguais perante a Deus. E isso era um problema terrível, porque a sociedade romana, ela era uma sociedade hierarquizada. Era uma sociedade de castas, praticamente, né? Existia uma hierarquia muito forte. E os cristãos não aceitavam essa imposição como se houvessem pessoas, né, pessoas melhores, socialmente falando. Então, tanto que eu acho que um dos textos que Daiane trouxe, se eu não me engano, é um dos textos que fala sobre isso. Por exemplo, se tiver um irmão que entrar com um anel no dedo e tal, que era o quê? Era uma autoridade. O cara que tinha um anel, ele podia ter um selo, inclusive, nesse anel. Então, era uma pessoa que tinha algum tipo de autoridade. Aí você pega ele, coloca ele nos primeiros assentos,
você dá um destaque maior para eles, e aí a gente vai ver os apóstolos batendo nisso e dizendo, não, não é assim entre nós todos, ainda que tenham funções, papéis diferentes, a igreja precisa desses papéis, sim, os dons, os ministérios que Deus distribui, para que a igreja possa avançar, crescer, e sempre ter alguém ali na instrução, mas essa visão verticalizada, né, de pessoas superiores, pessoas maiores, pessoas que estão acima das outras, é uma visão antibíblica, anticristã, né? Então, logo, os cristãos começaram a se chamar de anarquistas. Começaram a dizer, não, esse pessoal vai ameaçar a ordem social, né? O Império Romano também era escravagista. Então, o cristianismo, ainda que, de certa forma, não rompeu radicalmente, até porque não tinha poder, porque a escravidão fazia parte do senso econômico. Como é que os cristãos iam conseguir romper a ordem econômica ali sozinhos? Mas eles ressignificam, eles dão dignidade à pessoa. E aí, a gente vai ver uma carta de Paulo, por exemplo, escrevendo a Filemon, né, para que ele pudesse tratar ali Onésimo, né, com dignidade, e que não tratasse mais Onésimo como escravo, mas como um irmão. Então, a gente vai ver que o cristianismo se opõe, desde o início, né, a injustiças, a uma série de coisas. Então, todo esse contexto levou o Império Romano a descer a lenha mesmo, bater com força, prender, matar, torturar, empalar, né? Era uma das formas mais terríveis de morte que o Império Romano fazia, que era enfiar mesmo uma estaca, né, no ânus do indivíduo, pendurá-lo, depois colocar betume e atear fogo, né? Então, Nero foi terrível. Nero fez isso. Ele fez uma avenida inteira em Roma, com estacas fincadas, né? E todos aqueles que não se submeteram ao imperador. E era muito fácil identificar. O imperador chegou. Quem não se prostrava diante do imperador, automaticamente já sabia que aquele era um cristão e que não aceitava de forma nenhuma, né, se submeter àquele tipo de coisa. E aí, a história continua. Na semana que vem, a gente vê aí mais alguns aspectos. Tá bom? Pastor Diógenes. Semana que vem tem sorteio, né, Pastor Diógenes? Sorteio de Bíblia, viu? Tem hoje? Não. Que vem. Pastor Alex, estudar a história da igreja, por vezes, nos faz até ter vergonha de sermos chamados de crentes atualmente, né? O pastor estava falando aí sobre o porquê que o Império perseguia tantos crentes naquele momento. Hoje é moda ser crente. Hoje é grife, tem pulseira, tem identificação, né? Tem a igreja da moda. Mas se a gente pensar que até o início do século passado, as pessoas eram perseguidas por seguir o evangelho e ver a maneira como nós temos seguido, né, ou tentado seguir ao Senhor hoje em dia, não é só a misericórdia de Deus. A gente precisa entender que nesse contexto da igreja nascente não existia liberdade religiosa. Se você fazia parte de uma determinada localidade, a vida social e econômica dependia do contexto religioso. Então, quando você renunciava àquela religião local, você estava renunciando quase que praticamente a sua vida ali naquele lugar. Você não poderia comprar, você não poderia vender, você não tinha trânsito ali. Era como ser excomungado no início do século passado. Quem plantou, por exemplo, igrejas congregacionais na Paraíba, no início do século passado, fala sobre isso. Se o padre excomungasse alguém, ele proibia o cara da vida que era católico de lhe vender qualquer coisa, o vizinho de lhe dar água, né? E a água não é fácil como é hoje em dia. Então a pessoa não tinha o que fazer senão fugir. Isso que significava
servir ao Senhor naquele momento, né? E as pessoas estavam ali dispostas, prontas a renunciar ao que fosse necessário por amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos permita, né, ter um amor semelhante a esse por Ele e estarmos dispostos a renunciar ao que for necessário por amor a Ele, porque tem coroa, né, tem recompensa reservada para aqueles que colocam Cristo acima de tudo e de todos. Amém, amém. Ora aí, meu pastor, encerrando, né, abençoando aí o povo. E semana que vem tem mais, minha gente. Vamos perseverar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa aula, te agradecemos pela instrumentalidade do teu servo, pastor Alex, que continua sendo bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada aluno que está aqui também nesse lugar. Te agradecemos por cada irmão que tem perseverado também nesse curso, que o Senhor continue a dar disciplina, a disponibilidade, instrumentalidade, para cada um aprender mais e poder aplicar também nas comunidades locais das quais fazem parte. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, reparadora na sua presença e a oportunidade também de compartilhar aquilo que nós temos ouvido ao longo desses meses de estudo. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, boa noite, buenas noches. Hasta la próxima. Os hermanos aí, pessoal de língua espanhola tá quietinho demais, viu, Cíntia? Futuca esse povo aí. Estamos vivos, pastor, estamos vivos, atentos. Amém, amém. Um abraço, queridos. Boa semana pra gente aí, viu? Fica na paz. A paz, pastor. Amém, meu querido. O senhor viu que eu joguei lá? Ô, irmão, não consegui ver ainda, mas eu vou dar uma olhadinha. Mas eu joguei o. Como é o nome?